Olá, meus amores! Hoje eu trouxe para vocês a modelagem da zebra, que ficou super fofinha também. A gente está trabalhando aqui essas modelagens para que vocês consigam produzir vários doces, vários tipos de doce com essas modelagens. Podem ser pão de mel, podem ser cupcakes, colocar em cima do bolo. São muitas variedades que vocês conseguem fazer com essas modelagens. Hoje a gente vai fazer a zebrinha e nós vamos seguir com os outros bichinhos até fechar esse tema. Vamos lá para o passo a passo. Para começar eu vou fazer o corpinho, vou pegar 24 gramas de massa branca, faz sempre uma bolinha e depois uma coxinha. Essa minha pasta já está com CMC, lembrando que todas as modelagens têm que ter CMC, tá gente? Para elas ficarem bem firminhas. Vou colocar aqui sobre essa base eu preparei aqui de cupcake, mas você pode usar essa modelagem para várias coisas. Eu aqui estou mostrando para vocês a modelagem. Estou usando o cupcake para dar uma altura e para mostrar para vocês como pode ficar também. Fiz aqui uma coxinha, ó, minha massa tá bem fresquinha. Já pode colocar sobre a sua base ou sobre o isopor, como eu ensinei para vocês aqui no leãozinho. Depois eu vou pegar 3,4 gramas para fazer as patinhas. Vou abrir aqui, ó. Se você não tiver a balancinha, pode fazer com a mão. Olha aqui a grossura. E vou cortar aqui no meio. Se você quiser pesar um a um, também dá, tá, gente? Também fica bem legal, bem certinho. Aqui eu achei mais prático, ó. É uma opção que eu quis trazer pra vocês, de fazer um rolinho e cortar, dividir em dois, já fazer as duas perninhas. Aperta aqui essa pontinha, que é onde a gente vai colocar, ó, pra frente, que a gente vai colocar aqui a patinha dele, a patinha da zebrinha, a parte preta. Aqui eu coloquei a parte colada aqui e ó, tá quase nivelado com o corpinho, tá vendo? Aqui eu vou quase nivelar. E aí vou colocar o outro lado do mesmo jeito. Pego 3 gramas pra fazer a patinha da frente. No caso são 3 gramas cada uma, tá, gente? Faço um rolinho com uma das pontas mais fininha, ó. Aqui eu não vou chegar até embaixo, ó. Vou chegar mais ou menos até a altura da patinha de baixo. Tá vendo? Do pescocinho até a altura de baixo. E vou fazer a outra do mesmo jeito. Eu quis fazer uma cortando a parte de baixo e uma aqui em cima individual, ó. Fazendo cada patinha individual. Pra vocês verem que dá pra fazer do mesmo jeito, tá? Ó, fiz as duas aqui do mesmo tamanho. Se você não tiver a balancinha, faz olhando direitinho se as duas estão do mesmo tamanho. E depois eu vou pegar aqui a minha pasta preta e vou fazer as patinhas de baixo, tanto da mãozinha quanto do pezinho. Pego aqui um pedacinho, enrolo, faço uma bolinha e pressiono um pouquinho, ó. 0,8 gramas para a parte de baixo, para as patinhas de baixo, ó. Coloco aqui, vai ficar assim, ó, na frente, por isso que a gente já apertou aqui um pouquinho, para encaixar essa patinha, ó. Deixa ela bem gordinha, bonitinha. E faço do outro lado a mesma coisa. Uma bolinha e dou uma pressionadinha e coloco aqui, ó. Tá sem colinha aqui, por isso que não está colando, ó. Vou pegar aqui a colinha de CMC, coloco aqui, bem pouquinho, tá, gente? Só pra colar mesmo. Já vou fixar aqui as duas. E fiz duas para as patinhas de cima. Do mesmo tamanho, tá, gente? Com as mesmas gramas, com a mesma quantidade de massa. Coloco aqui, ó, e vou acertando, colando, ó. Dá uma enroladinha com os dedos para ficar uniforme, unir as duas partes, ó, a parte branca e a parte preta. Ela vai ficar assim, ó, virada para baixo, então você pode até pôr aqui na bancada e dar uma acertadinha. Vou colar o outro lado também. Passa um pouquinho de colinha de CMC e cola aqui, ó, o outro lado. Faz a mesma coisa, dá uma aliviada aqui nos dedos, ó. Pode colocar na bancada e pressionar um pouquinho para unir as duas partes. Pode ir girando um pouquinho, ó, que elas vão ficando na mesma espessura.
Vou passar a colinha de CMC aqui no corpinho, onde vai ficar essas patinhas dos dois lados, ó. Pouquinha colinha e vou colocar elas virando pra frente, ó. Aqui apoiada, coloco sempre a parte de baixo primeiro, no caso dessa patinha da frente. Coloca aqui, encosta na outra, ó, pra você ter uma noção da curvinha e coloca aqui, ó, a de cima mais fininha, subindo aqui no pescocinho, ó, como se estivesse indo pra parte de trás, só que ela não chega lá atrás, ela fica aqui no meinho, ó. Coloco aqui e vou acertando subindo, ó, até chegar aqui. Uniu aqui as partes de cima, ó, deixa bem certinha. Você pode até puxar um pouquinho pra frente essa parte aqui de baixo depois, ó. Aqui acerta bem direitinho pra não ficar aparecendo as marquinhas, ó. Ó, vê que faz essa ondinha indo pro pescocinho. Agora eu vou fazer a cabecinha com 14 gramas da massa branca. Faço uma bolinha, um rolinho. E desse rolinho eu vou apertar um pouquinho, ó, fazendo como se fosse uma gotinha mesmo, só que uma gotinha bem suave. Marco a parte do meio, ó. Sempre marca aqui essa região dos olhinhos, ó, tá vendo que parece uma gotinha? E aí vou fazer a parte da bochechinha dela. Pego um pouquinho de massa cinza, 2,4 gramas, todas as gramas vão estar aqui na descrição para vocês. Faço um rolinho e pressiono. Essa parte cinza eu fiz com um pouquinho da massa preta e um pouquinho da massa branca. Misturei as duas e ficou nesse cinza, ó. Passei colinha de CMC aqui nessa parte gordinha e venho e coloco, ó, a parte cinza cobrindo essa parte gordinha, ó. Vem acertando e colando aqui, ó, com os dedos, ó. Acerta como se estivesse cobrindo mesmo toda essa parte gordinha aqui da frente, ó. Puxa aqui um pouquinho para baixo para ficar certinho, ó, e para as laterais. Suaviza bem com os dedos essas partes que a gente normalmente costuma fazer essas junções, ó, para não ficar muito elevado. Pega um pincel modelador ou uma esteca de ponta e faz aqui, ó, uma marcação. Se você não tiver, você pode fazer até com o cabo do seu pincel ou da sua esteca, ó. Dá uma profundidade aqui, ó. Vou pegar aqui um pedacinho de massa, não dá pra pesar, esse pedacinho é bem pequenininho. Faço uma gotinha e encaixo aqui, ó, onde eu fiz o buraquinho. Que aqui eu vou fazer a parte de baixo da boquinha, ó. Venho com o pincel modelador e faço aqui, ó, a marcaçãozinha da boquinha. Depois eu vou marcar os olhinhos. Você pode fazer com pinta-bolinha, com palitinho de churrasco, o que você tiver. Faço 2 furinhos para os olhinhos, ó. Marcação onde eu vou colocar os olhinhos. E vou marcar aqui o focinho também, ó. Venho aqui na parte cinza e faço uma marcaçãozinha como se fosse um furinho virado pro lado, ó. Tá? Bem suave, ó, gente. Um furinho virando pros ladinhos, ó. Vou pegar a pasta preta e vou fazer os olhinhos. Já passei aqui colinha de CMC, vou colocar aqui 2 bolinhas pretas de massa. Se você quiser usar aquelas miçanguinhas, aqueles Choco Power, também pode, tá? Pra fazer os olhinhos. Eu também utilizo bastante aqueles olhinhos aqui. Coloquei aqui as 2 bolinhas. Vou fazer agora as orelhinhas com 0,3 gramas. Faço também uma coxinha, ó, e dou uma leve apertadinha, uma para cada lado. Vou passar a colinha de CMC aqui nas laterais, ó, na cabecinha e colar a parte mais arredondada na cabecinha e a pontinha para cima, ó. Pontinha para cima. Coloco aqui, ó. Cuidado para não passar muita colinha de CMC, senão a sua orelhinha vai ficar caindo. Colei as duas, ó. Venho com a minha esteca modeladora e faço aqui um furinho marcando a orelhinha. Esse furinho eu vou colocar a massa um pouquinho para dentro, ó, tá vendo, ó? Pego e coloco essa massa da orelhinha um pouquinho para dentro, bem suave para você não marcar a cabecinha. Isso já vai ajudar a fixar bem a orelhinha aqui, ó.
acerta as pontinhas e aí eu já vou colocar aqui no corpinho. Passo colinha de CMC e para fixar coloca sempre um espaguete. Não coloca palitinho, tá, gente? Porque a criança pode comer essa modelagem e machucar. Coloca um espaguete que é bem seguro e não corre o risco da criança machucar, ó. Coloquei aqui um pedacinho, deixei um pedacinho para cima para colocar e fixar a cabecinha. Venho com o mesmo espaguete e marco aqui, ó. Faço o furinho antes de colocar na cabecinha, ó. Depois eu encaixo onde eu fiz o furinho no corpinho, ó. Enfio no espaguete. Não precisa descer muito, a colinha já vai fixar aqui, ó. Senão você amassa o pescocinho. Então, você coloca só até chegar no pescocinho. Vou fazer o rabinho, fiz aqui um rolinho e vou fazer uma coxinha aqui com a parte preta, ó. Pra fazer a pontinha do rabinho. Passo colinha de CMC aqui e coloco aqui, ó, como se fosse uma gotinha mesmo. Coloco aqui, ó. E aí já vou colar na minha zebrinha. Passo um pouquinho de colinha de CMC aqui embaixo. Coloco aqui, eu gosto sempre de deixar uma curvinha, ó, como se estivesse fazendo o movimento do corpo mesmo. Ó, coloca aqui. Tá vendo que tá viradinho? Pega uma esteca faquinha e faz uns risquinhos nessa parte preta. Vai unir a branca e a preta e vai fazer como se fossem os pelinhos, ó. Uns risquinhos mesmo. Tá prontinho o rabinho, agora eu vou fazer o cabelinho. Abri aqui uma pasta preta e vou usar esses dois ejetores, são ejetores de margaridas. É um kit de ejetor de margarida, ó. Nós temos esses ejetores na lojinha para vender, se você tiver interesse. O link também vai estar aqui embaixo na descrição para vocês. Vou cortar aqui um médio e um pequeno, ó, das margaridas para fazer o cabelinho. Vou pegar aqui, ó, veja se tem excesso de massa, se tiver, retira com a faquinha, ó, e vou colar aqui no meio da cabecinha, entre as duas orelhinhas, ó. Passa um pouquinho de colinha de CMC, pega primeiro a maiorzinha, coloca aqui, ó, e depois passo mais um pouquinho de colinha de CMC em cima e coloco a menorzinha sobre a outra, ó. Vou pegar aqui uma esteca boleadora para dar uma suavizada aqui, para não ficar achatado, e pressiono um pouquinho, ó, bem pouquinho no centro. Só para os cabelinhos levantarem um pouquinho também. Tenho aqui corante em gel preto, um pincel 00 e vou fazer as listrinhas dela. Ela é toda listradinha, então aqui as listras não são uniformes, não. Mas a gente pode fazer, ó, eu gosto de fazer assim, ó, uma listra em cima e uma embaixo e ir alternando, ó. Colocando sempre assim, ó, uma para cima e uma para baixo. Retiro sempre aqui o excesso na minha mão e vou fazendo, ó, uma alternando com a outra, tá vendo? Os ladinhos. E aí eu vou fazer todas as listras do corpinho inteiro dela, ó, uma em cima e uma embaixo. E aí vou seguir perninha, depois os bracinhos, depois o rabinho, ela toda.
Ó, tô terminando aqui as listrinhas, fazendo aqui a parte de trás, ó. Ficou toda riscadinha, ó, toda fofinha. E aí, pra dar um charme aqui na bochechinha, sempre passa um pozinho rosa pra fazer aqui o blush, ó. Bem pouquinho, tá, gente? Tô usando aqui esse rosa da Fab. Sempre tiro o excesso num papel toalha. E aí, gostaram? Eu espero muito que sim. Comenta aqui embaixo qual o próximo tema que você vai querer, algum tipo de bichinho que você queira aprender ou modelagem que você queira aprender e me diz o que você está achando também aqui do nosso clube. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!